iniciar, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Chegamos ao fim do retiro. Vamos encerrar agradecendo a Deus, ouvindo a sua palavra, agradecendo a Deus pelos dias em que ficamos aqui, pela oportunidade que Ele nos concedeu de desfrutar desses 3 dias de comunhão com os irmãos, de ouvir a Escritura, de estar com os irmãos novamente. Nessa oportunidade nós estaremos ouvindo o pastor Coelho, pastor que veio de Belém do Pará, também conhecido por nós. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Romanos capítulo 8, 31 ao 39. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que eu faço. Romanos 8, 31 a 39. Veja o que o texto diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo começa com a pergunta no verso 31, das coisas que ele já disse, tanto no capítulo 8, bem como de todo o livro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pastor Dória, leva a Deus uma palavra de oração. Os demais se assentem por algum instante. Deus Altíssimo, Pai misericordioso, gracioso, a Ti recorremos nesse instante, reconhecendo, Senhor, quanto dependemos de Ti, que na condição de criaturas, se nos movemos e existimos por pura graça Tua, e como somos dependentes de Ti em tudo e em todas as coisas, é que nesse instante, Senhor, até no momento mais sublime, naquele que temos que adorar a Ti, se não for a Tua graça, se não for o Teu Espírito operando em nós, nós não sabemos como fazer, de forma a lhe agradar. Por isso, Senhor, aquele Espírito que penetra todas as profundezas, que se relaciona contigo desde a eternidade, com a ajuda dele agora, que ele venha operar em nós, de forma a nos capacitar a te adorar, a orar, a ouvir a tua voz. Enfim, Senhor, que todos esses atos de culto sejam direcionados pelo teu Espírito. Amém. De forma, Senhor, que tudo que venhamos a fazer aqui, o teu nome venha a ser glorificado e nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Assim nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
Irmãos, vamos acima de reis e de poder, acima de tudo, é o título do hino. Vamos de pé, irmãos.
sangue para com pecadores, ó Deus, que somos. Pecadores, ó Deus, que não temos mérito nenhum, Senhor, na Tua graça, na Tua justiça, na Tua salvação. Mas Te louvamos, ó Deus, e os nossos corações se alegram, ó Deus, porque recebemos os méritos de Cristo. Porque a obra que não podemos realizar, Cristo realizou toda ela por nós, Senhor, de forma completa, de forma santa, de forma agradável a Ti, Senhor. Este Deus de um padrão tão alto, tão santo e tão puro, que só é satisfeito pela justiça, pelos méritos e pela obra de Cristo. Louvamos, ó Deus, porque esta salvação foi aplicada a nós no Calvário. Porque o sangue inocente de Cristo Jesus ali foi vertido, e vertido para a glória do Teu nome, e vertido, ó Deus, para satisfazer toda a Tua ira, ó Deus, contra o pecado e contra o pecador, Senhor. Toda ela foi satisfeita, Senhor. Tudo está pago, Senhor, e consumado no Calvário. E esta é a tão grande redenção, ó Deus, a qual nos leva, Senhor, a Te bendizer e Te louvar nesta tarde, a Te glorificar, ó Deus, porque Tu és bom, ó Deus, eternamente e infinitamente Tu és bom, Senhor. E como disse o salmista Davi, Senhor, Tu só tens nos feito bem, Senhor. Tu só tens nos feito bem, Senhor. E nós Te louvamos nesta tarde, Senhor. Te agradecemos pelo fôlego de vida, pelos livramentos, Senhor, pelas enfermidades também que chegaram, Senhor, mas que também, ó Deus, pelas remissões que o Senhor tem trazido, Senhor. Muito obrigado pela provisão, pelo mantimento que aqui o Senhor manteve nesses dias e nos nossos lares que não tem faltado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado até aqui nesses dias, tem nos livrado de muitos males, Senhor. A Tua mão tem estado sobre nós, ó Deus, para bem e não para mal. Muito obrigado pela Tua palavra aqui pregada nesses dias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça o bom uso dela, Senhor, e aplique aos nossos corações para que haja mudança de mente, mudança de atitude, mudança, Deus bendito, na comunicação, no relacionamento, ó Deus. Mudança, Deus, no relacionamento para com o próximo. Dê-nos graças, Senhor, porque vimos diante da Tua palavra que somos, ó Deus, por demais limitados e fracos, Senhor. Mas também vimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem o poder, Senhor, para transformar os nossos corações e para nos dar graça, Senhor, para que possamos viver o Evangelho da glória de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio do Senhor reunir a Tua igreja em volta da Tua palavra nesses dias aqui. Muito obrigado, Senhor, por este lugar tão agradável que o Senhor proporcionou para nós. Muito obrigado por cada criança, jovem, adolescente, Senhor e Senhora que aqui o Senhor trouxe, Senhor, para ouvir o Teu Evangelho. Muito obrigado por cada vida, por cada bênção, por cada momento, Senhor. Muito obrigado. Te damos graças por tudo isso. Te damos graças, ó Deus, Deus bendito, ainda mais, porque um dia, Senhor, estaremos no descanso eterno contigo. Estaremos eternamente contigo, na Tua Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedindo perdão pelos nossos pecados também, Senhor. Te agradecemos por todas estas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, feliz é o homem que tem o perdão das suas transgressões. Salmo 32. Vamos cantar.
Gênesis, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, me disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe, a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: há de Zilá ouvir, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Deus, perdoa, Pai, nossos pecados. Nos conceda, Senhor, a sua graça neste momento, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender a tua santa palavra, Senhor. O teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê graça. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos. Olha para cada coração, meu Senhor, e aplica a tua santa palavra, que haja fidelidade na pregação, e que haja, Senhor, a luz do teu Espírito, a graça em cada coração para entender e para aplicar, Senhor. Nós te pedimos a cada vida esta verdade,
e o teu nome santo seja honrado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a tua glória nós te pedimos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar. Irmão, é a terceira vez que eu estou aqui, né? E para mim é sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu queria, antes de começar a mensagem, agradecer à igreja de Taguatinga, ao pastor Fabiano, a cada irmão da igreja de Taguatinga, eu não vou dizer o nome de todos, né? Vou conseguir. Agradecer também a outros irmãos que eu conheci, e outras pessoas que eu amo tanto, o pastor Dória, né? E o André, da Guimar, irmão de outros lugares. Então quero falar da minha gratidão, da minha alegria de estar aqui com os irmãos, né? Foram dias muito bons, comunhão, de conversa, de edificação na palavra, e estamos encerrando com muita alegria, graças a Deus, né? Então vamos passar para a palavra, irmão, nessa noite. Bem, irmãos, eu queria meditar um pouco com vocês a respeito, procurando seguir um pouco a sequência que o pastor Dória teve esses dias, falando da comunhão da igreja, do amor, né, essas coisas, tratando exatamente nesse aspecto, da comunhão, do amor, e procurando extrair princípios desse texto que nós acabamos de ler. Olhando para um aspecto muito importante que pode atrapalhar totalmente a comunhão entre as pessoas, que é o pecado. A palavra de Deus vai nos ensinar claramente que o pecado é o mal dos males, que o pecado ele é uma coisa tão terrível em si mesmo, ele é a fonte de todo mal. Qualquer mal que você imaginar, qualquer mal que você pensar nesse momento, não é tão terrível como o mínimo pecado. O mínimo pecado é pior que qualquer mal que você imaginar neste momento. E o pecado não somente ele é mau, mas ele também é um mal crescente. Ou seja, se ele é terrível hoje, não quer dizer que ele vai continuar terrível apenas da maneira que ele está hoje, mas ele vai piorar se não for tratado. Então, ele é terrível já hoje. Então, se o pecado está na nossa vida, ele é terrível, já é uma coisa abominável, imunda, o mal dos males. Mas ele vai piorando cada vez mais. Ele não para de piorar, a não ser que ele seja tratado, e a única maneira de ser tratado, nós sabemos, que é a obra de Cristo, a graça de Deus, o poder do Evangelho. Então, se não for tratado, ele vai piorando, destruindo a vida da pessoa, e o final dele é a ira de Deus, é a condenação eterna, naquele grande dia de juízo vindouro que está vindo sobre toda a humanidade. Mas ele não somente é terrível para nós, como indivíduos, ele não somente piora na vida de cada pessoa, da vida de cada indivíduo, mas ele também vai piorando nos relacionamentos. Então, se uma pessoa tem um pecado, o pecado não vai piorar apenas na vida dela, o pecado vai também piorando e destruindo a vida das pessoas que estão em sua volta. De maneira que o pecado não somente piora na vida do indivíduo, mas também piora na vida das famílias, piora na vida da sociedade, piora na vida da igreja, se não for tratado, se não for cuidado. Então nós temos que nos alertar muito para isso. Nunca é demais, meus irmãos, nós lembrarmos da malignidade, da coisa terrível que é o pecado. Nós lembrarmos que nós não podemos brincar com algo que Deus odeia, com algo que Deus aborrece. Nós que somos cristãos, nós que amamos a Cristo, nós que amamos a Deus, devemos abominar de todo o coração o pecado, devemos lutar contra ele com todas as nossas forças. Mais que qualquer luta, mais importante que qualquer luta, que qualquer coisa que você pode se empenhar a fazer, o mais importante é você lutar contra o pecado na sua vida, na vida da sua comunidade, da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo disse, por outro lado, que a igreja o que é? O sal da terra e a luz do mundo. Ele falou que nós somos o sal. Ele falou que nós somos a luz. Mas é claro que ele não estava dizendo que essa luz ou esse sal é de nós mesmos, mas é uma obra dele em nós. Em outra parte ele diz que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, de maneira que ele é como o sol, nós somos como a lua que refletimos a sua luz. Então, quanto mais nós conhecemos a ele, quanto mais nós o amamos, quanto mais nós o servimos, mais a sua luz se manifesta através de nós,
mais o pecado é combatido consequentemente na nossa vida, porque o pecado é trevas, é iniquidade, é imundície, e mais também aí vem que ele diz que nós vamos ser sal, nós vamos influenciar a sociedade, nós vamos influenciar a família. Então a graça de Deus, irmãos, que a Bíblia mostra o tempo todo, são essas duas operações: a operação do pecado, matando, destruindo, e a operação da graça de Deus, destruindo o pecado, matando o pecado. E nós, como igreja de Cristo Jesus, cada um de nós, cada irmão que está aqui, é chamado para esse combate. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que a nossa vida é aquilo que Paulo vai falar, Pedro vai falar, exortando os irmãos nas cartas apostólicas. Vocês antes eram de um jeito, antes eram de uma forma, mas agora vocês são novas criaturas, vocês são pessoas novas, vocês têm que viver uma vida completamente diferente. Vocês têm que ser sal, vocês têm que ser luz, vocês têm que ser usados agora pela graça de Deus e para a glória de Deus, pela transformação da sociedade, na pregação do Evangelho e vivendo o Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida prática todos os dias. Isso é uma luta, porque o pecado ainda está em nós. Nós temos que mortificar e matar o pecado todos os dias. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos vivendo genuinamente a vida cristã. Então eu queria que nós olhássemos para esse texto exatamente nesse aspecto, não é? Esse texto ele fica dentro de um contexto, né? Nós temos Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu queria mostrar para os irmãos, para vocês fazerem perceberem o contraste enorme entre as duas situações, por exemplo, do capítulo 1 e do capítulo 6 de Gênesis. O livro de Gênesis ele vai tratando assim, ele fala da criação como coisa absolutamente boa da parte de Deus, fala do teste, da prova que Deus colocou para Adão e Eva, fala da queda de Adão, no capítulo 3, Adão e Eva, uma tentação da serpente, e daí, irmãos, começa, então na queda entra o pecado e começa a aumentar essa malignidade terrível, que eu comecei a falar com vocês. Isso vai piorando cada vez mais, até que nós chegamos a um clímax, que é o capítulo 6 de Gênesis. E ali no capítulo 6, meus irmãos, nós temos então o anúncio do terrível juízo, que é o símbolo do grande juízo final que virá, o juízo do dilúvio, que destruiu toda a humanidade naquela época. Ao mesmo tempo, nós temos a graça de Deus operando o tempo todo. Imediatamente a graça de Deus já estava ali com Adão, Deus orientando Adão. Depois que ele pecou, a graça se manifesta já em Gênesis 3,15, o Senhor prometendo o Redentor. E essa graça continua nas duas linhagens, uma linhagem ímpia, não tem a graça, entrega ao pecado, mas existe uma linhagem piedosa, até que chega no capítulo 6, onde ali as coisas vão piorar tanto, que vem o dilúvio, mas ainda o homem achou graça. O homem foi agraciado por Deus, Noé, e a graça salvou um grupo de pessoas naquele momento. Então observe o capítulo 1, vou ler alguns versículos. Observe, por exemplo, o versículo 24. Capítulo 1, verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Essa vai ser sempre uma repetição no texto. Deus, tudo que Deus faz é bom. Mas no versículo 26 vem então a grande obra de Deus. Diz o texto, verso 26, também disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tudo era muito bom. Deus fez tudo bom. Deus fez o homem para manifestar a sua imagem, a sua glória.
Deus fez com que tudo era bom, de maneira que não havia nenhum conflito, nenhuma desarmonia, nenhuma tristeza, nenhuma dor. Estava ali o homem, naquele mundo, sem pecado, onde ele se relacionava bem, em primeiro lugar, com Deus. Não havia nenhum pecado, não havia nenhuma inimizade entre ele e Deus, onde ele se relacionava bem consigo mesmo. Não se vê aqui nenhuma aflição em Adão, não se vê nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. Até o capítulo 3, ele era completamente em paz consigo mesmo, com a sua consciência. Ele também vivia em completa harmonia com a sua esposa. Não se vê eles discutindo, brigando, teimando por nada. E ele estava também completamente em harmonia com toda a criação. A Bíblia diz que ele devia dominar, mas ele não estava ali para destruir a criação, muito ao contrário, mas para cuidar dela, para proteger a criação. Então havia uma perfeita harmonia, porque tudo que Deus faz é bom. Mas aí então veio um alerta de Deus: não coma do fruto. Verso capítulo 2, agora, verso 17. Verso 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus diz: se pecares, Adão, vai morrer. Se pecares, Adão, o mal vai entrar, porque a fonte do mal é o pecado. E Adão pecou. Imediatamente quando ele pecou, ele não estava mais em paz com quem? Com Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele se escondeu. Imediatamente ele não estava mais em paz consigo mesmo. Ele se sentia incomodado porque estava nu. Ele passou a sentir perturbação consigo. Algo estava errado nele, não havia mais harmonia dentro dele, agora era um mar turbulento dentro dele mesmo. Ele não estava mais em paz com a sua esposa, acusou imediatamente a sua esposa. Ele não estava mais em paz com a criação, que iria agora dificultar a vida dele, produzir espinhos. Todo o mal entrou imediatamente ali no mal. Mas quando Adão pecou, Adão imaginou que ele estaria construindo um mundo melhor, porque essa foi a proposta, entre outras coisas, que a serpente estava propondo para ele, era que haveria um mundo melhor. Quando aqui no capítulo 3, no verso 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, nós sabemos que por trás dela estava aqui o diabo, o pai da mentira, estava dizendo: olha, dê uma coisa boa para vocês. Essa coisa de servir a Deus não é bom, não. Deus, ele quer esconder coisas boas de vocês, então desobedeçam a Ele. Entre outras coisas, vocês então terão que é um mundo melhor. E um mundo melhor é um mundo sem Deus. Vocês têm que ser autônomos, vocês têm que controlar a vida de vocês, vocês têm que dirigir a vida de vocês, e aí o mundo vai ser muito melhor, porque o empecilho para vocês é Deus. Mas essa é exatamente a proposta do diabo e do pecado o tempo todo, meus irmãos. Porque os homens nascem com essa semente dessa autonomia, dessa rebeldia, dessa insubmissão a Deus, e acreditando firmemente no coração que eles não precisam de Deus e que tem que correr mesmo de Deus, e que Deus é prejudicial para eles, e que eles precisam estar, cara, quanto mais longe de Deus, melhor. E quanto mais longe de Deus, e quanto mais autônomos eles forem, e quanto mais eles dirigirem a própria vida deles, mais o mundo vai melhorar, mais a sociedade vai melhorar. E essas ideologias, esses pensamentos estão na história humana inteira. E no último século, esse pensamento se manifestou no comunismo, no socialismo, no nazismo, e agora está se manifestando no gaysismo, né? Está se manifestando de tantas formas, e os homens sempre dizendo assim: não, essa coisa de Deus, essa coisa de Bíblia,
não é demais, não podemos isso, nós temos que construir um mundo melhor. E sempre que eles tentam construir esse mundo autônomo melhor, eles destroem mais ainda. Porque o salário do pecado é a morte. O comunismo prometeu a solução e matou milhões no século passado. O nazismo também. Você pode ter certeza que essa coisa toda aí, esse discurso de que vamos melhorar o mundo, eles estão, por exemplo, promovendo o aborto, e já morrem milhões de crianças todos os anos. A morte, irmãos. Toda vez que os homens se afastam de Deus, eles ficam apaixonados pelo mal, pela morte, pela destruição. Só que eles não veem isso. Para eles, parece que o mundo vai melhorar. Para eles, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, e essa vida com abundância é comunhão com Cristo, é ser ovelha de Cristo, é Ele ser o nosso pastor e nós seguimos a Ele. Mas para os homens ímpios, o homem natural, isso não é vida, coisa nenhuma. A vida está distante de Deus. Eles não conseguem enxergar que eles estão buscando a morte, que eles estão apaixonados pela morte. Daí, meus irmãos, o pecado, ele entra, ele destrói imediatamente. No mesmo instante que ele entrou, acabou a desarmonia, houve uma ruptura, houve a morte. Morte espiritual, morte na Bíblia sempre quer dizer essa ruptura. O homem morreu imediatamente. Morreu imediatamente na sua comunhão com Deus. Vai morrer no futuro fisicamente, voltará ao pó. Vai ter a separação da alma e do corpo. E vai morrer eternamente, no grande juízo eterno. Onde aqui vai ser separado totalmente de todas as misericórdias, de todas as graças de Deus que ainda estão neste mundo. Então veio Caim. Nasce esses filhos desse primeiro casal. Mas a coisa vai piorando tanto, meus irmãos. Eu vou já olhar aqui no capítulo 4. Mas a coisa vai piorar tanto. Isso que já foi terrível lá no capítulo 3. Vai piorar tanto ao ponto de Deus dizer no capítulo 6. Vamos ler, por favor. Capítulo 6, primeiro versículo. Observe o que diz a palavra de Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de que haver feito. Chegou a esse estágio de calamidade completa, ao ponto de a ira de Deus chegar ao auge da paciência de Deus, e Deus decidiu destruir a humanidade inteira, com exceção daquele que achou graça. Como o texto vai dizer logo em seguida: porém Noé achou graça diante do Senhor. A maldade chegou ao seu ápice. Aqui tem a filho de Deus e a filha dos homens. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, né? Mas eu acredito aqui que são a mistura dessas duas linhagens. Finalmente tudo ficou corrompido. E aí Deus trouxe então o dilúvio sobre a terra. Mas vamos olhar agora para o capítulo 4. Então o que eu quero que vocês percebam agora é que o capítulo 4, ele está nesse meio. É o progresso do pecado. Compreende? Então o pecado já tinha entrado, o pecado já tinha feito os males terríveis, já no início, mas ele não vai parar aí. Ele vai prosseguir tanto na vida de um indivíduo aqui, que é Caim. Ele vai piorando na vida de Caim, ele vai controlando cada vez mais a vida dele, porque Caim não vai se voltar para Deus.
Ao mesmo tempo, ele vai também se alastrando agora pela família de Caim. Então Caim não vai tratar do pecado, e os descendentes de Caim vão se tornando piores que ele. Então vamos iniciar com a leitura do texto. Eu não vou me deter muito em cada versículo, mas eu quero mostrar para os irmãos alguns princípios básicos aqui. Bom, vamos lá olhar para o primeiro versículo, capítulo 4, primeiro versículo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então nasceu Caim. Quem sabe, irmãos, Eva não pensou assim: será que não é aquele descendente prometido de Gênesis 3,15? Será que não é ele? E ela diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Deu esse nome Caim porque tinha a ver com isso que ela estava falando. Mas nós sabemos que não era o descendente. Mas nasceu outro. Verso 2: e deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Nasce então Abel. E cada um, com aptidões diferentes, segue uma função, um trabalho diferente. Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador. No versículo 3 e 4, vem, irmãos, então, a narrativa a respeito do culto desses dois filhos de Adão e Eva. Eles dois vão cultuar a Deus. Eles dois vão a Deus para cultuar, apresentar as suas oferendas, os seus sacrifícios a Deus. Então aqui a história de toda essa tragédia aqui, ela está relacionada ao culto. Observe bem isso fica um alerta bem forte a todos nós. Porque existe o culto verdadeiro, existe o culto falso, hipócrita. Pode ser que um culto tenha aparência de culto verdadeiro, mas ali está o pecado. O pecado sem a graça. O pecado sem a operação dessa graça transformadora de Deus, no Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, esse culto é uma abominação ao Senhor. Quando isso acontece, esse culto, na verdade, ele não é gerador de coisas boas. Ele não está melhorando nada. Ele não está tratando do pecado. Este culto, ele está sendo um instrumento do pecado para se manifestar mais ainda. Então é muito importante que nós, como igreja, e neste momento nós estamos cultuando a Deus, que cada um se examine e observe. O meu culto é verdadeiro? O meu culto é genuíno? E o culto genuíno começa, irmãos, com esta obra interna de Deus no nosso coração, no nosso interior. Caim vai apresentar a sua oferenda a Deus. Abel vai apresentar também sacrifício a Deus. Diz o texto, verso 2 e 3. Verso 3 e 4. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Os dois trouxeram, foram fazer o seu culto a Deus. Mas no final do versículo 4 diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus se agradou de oferta de Abel, sacrifício de Abel, mas não se agradou do que Caim apresentou. Deus se agradou do culto de Abel, mas não se agradou do culto de Caim. Abel ofereceu sacrifício, derramou sangue, diz o texto, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, derramou sangue, trouxe do seu rebanho. Caim trouxe do fruto da terra, um sacrifício, uma oferenda sem sangue. E muitos vão propor o seguinte: aqui está o problema do sangue. Então Abel trouxe o sangue, Caim não. Por isso que Deus se agradou de Abel e não de Caim.
A grande pergunta é: por que Deus se agradou de Abel e não de Caim? E muitos vão propor: é o sangue. Lá no capítulo 3, diz o texto que Deus deve ter matado o animal, porque cobriu o primeiro casal com peles, mostrando ali que o sangue vai estar por toda a Escritura. Nós sabemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu não penso, irmãos, que essa ideia está totalmente equivocada, errada. Eu acredito firmemente que ela está presente nesse texto. Mas há alguma coisa que está por trás disso que é mais importante ainda. E tem a ver com isso, mas é algo que está por trás. Certo? Eu queria mostrar isso lendo dois textos com os irmãos. Primeiro, abra a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Certo? Muito bem. Pela fé, tá? Vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois do morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Qual é a grande questão aí? Mas lá em 1 João, agora, outro texto que eu queria ler, 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 7, vou ler um trecho aqui um pouquinho maior, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. João, ele fala aqui dos filhos de Deus e os filhos do diabo. A sua carta, ele faz uma divisão muito clara entre essas duas classes de pessoas. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Existem aqueles que são da luz, das trevas. Vamos observar a linguagem dele a partir do verso, capítulo 3, verso 7. 1 João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem, verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Olha só agora, não segundo Caim, que era de quem? Do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e ele seu irmão justo. Hebreus fala que Caim não tinha fé. João fala na sua carta que Caim era do maligno. João fala na sua carta também a respeito do novo nascimento. Ele fala da semente. Ele fala no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É nesse contexto que ele diz: Caim era do maligno. Existem os filhos de Deus e existem os filhos do maligno. Existem aqueles que têm o novo nascimento, a graça, e o fruto de tudo isso que é o quê? Fé, o arrependimento, a confiança na obra de Cristo. Esses são os filhos de Deus. Existem aqueles que são os filhos do diabo. Existem aqueles que não têm a graça de Deus, que não têm a obra de Deus nas suas vidas.
não confiam em Deus, não confiam no sacrifício de Cristo, desprezam internamente, eles odeiam toda a verdade do Evangelho, eles são filhos do diabo, eles odeiam a Deus e odeiam os irmãos. Por isso que João diz, não segundo Caim, que era do maligno, assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais de seu irmão justos. Então, meus irmãos, eu penso que aqui está a grande questão dessa aceitação de Deus pela parte do sacrifício de Abel e da rejeição de Deus da oferta de Caim. Abel era de Deus, era um homem de Deus, nascido de novo, tinha fé, amava a verdade, confiava na palavra de Deus. E Caim não. Caim é ímpio. Caim apresentou culto de ímpio. E quando um ímpio vem apresentar culto a Deus, meus irmãos, isso é abominação, Senhor. Quando o ímpio vem cultuar a Deus, isso é abominação, Senhor. Então, eu acredito sim na questão do sangue, não quero tirar aqui, mas eu penso, irmãos, que como nós podemos dizer, existe o objeto do nosso culto é quem? Deus. A forma do culto é aquilo como nós cultuamos a Deus, né? Mas existe a atitude, que é o quê? Alguma coisa interna. A parte externa as pessoas veem. E é importante também. A Bíblia prescreve o culto como ele deve ser feito. Nós não somos livres para criar um culto de qualquer jeito, não é verdade? Nós não podemos cultuar Deus de qualquer jeito como a nossa mente, da forma que a nossa mente quiser. Existe a prescrição de Deus. No Antigo Testamento havia, no Novo Testamento há também. Mas existe alguma coisa que só Deus vê. Os homens veem a forma, mas Deus vê o quê? O coração. Deus vê o interno, Deus vê aquilo que está lá dentro. E quando Deus olhou para Caim, o que Deus viu? Um filho do maligno. E Deus desprezou aquele culto. É impossível um homem não nascido de novo cultuar a Deus. É impossível um homem que não ama a Deus cultuar a Deus. Este culto é um culto blasfemo, hipócrita, abominável aos olhos de Deus. É o culto pagão. Porque na verdade aquele homem não está cultuando a Deus, ele cultua outra coisa, ele tem outros interesses, ele está fazendo outra coisa, ele não está cultuando a Deus sinceramente. Ele está cultuando outra coisa, outro Deus. É um paganismo, é uma idolatria, é uma abominação a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que os adoradores o adoram em espírito, né? Verdade. Então a grande questão aqui, irmãos, o que faltava em Caim? A graça. Entendeu? Até o Davi, o pastor, alguém orou, um dos dois orou e disse, nós precisamos da graça para cultuar. Não podemos fazer nada, irmãos, sem a graça de Deus. Nada. Até uma aparente culto, uma aparente busca a Deus, na verdade, o que está ali? O que está ali? Se não está a graça, o que está? Pecado. O pecado está atuando já. O culto de Caim é o culto pecaminoso. O pecado já estava atuando, o pecado já estava operando. Havia a operação ali do pecado. Abel não. Em Abel havia a graça. O verdadeiro culto, porque ali estava a graça, mas em Caim estava o pecado. E aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque esse pecado já estava no culto e Deus rejeitou aquele culto. Mas Deus não fulminou Caim imediatamente, fez isso? Não. A misericórdia de Deus se manifesta aqui. E quando Deus rejeitou o culto, o que Caim fez? Caim refletiu sobre isso, Caim pensou sobre isso, Caim se perguntou, por que Deus rejeitou o meu culto? O que precisa mudar na minha vida? O que está acontecendo comigo?
Ele pensou nessas coisas? Não. O que o texto diz aí, irmão? Vamos ler aí, por favor. Verso 6. Desculpa, verso 5. Vamos ler todo o 5 e depois o finalzinho que é importante agora. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu do semblante. Caim ficou muito aborrecido, muito irado, cara feia, bravo. Aí nós ouvimos o pastor, o que é isso? Orgulho, soberbo. Ele, em vez de se humilhar diante de Deus, ele mostrou soberbo, orgulho, rebeldia a Deus, não aceitou aquela reação de Deus com relação ao seu culto. Então, irmãos, um culto ímpio, agora um homem irado. O pecado está evoluindo na vida de quem? De Caim. Você está entendendo? Queria que você percebesse bem isso. O pecado está evoluindo na vida de Caim. Um culto desagradável a Deus, um culto pagão, e agora um homem irado, um homem aborrecido, porque o culto não foi aceito por Deus. Mas, irmãos, observe agora que o Senhor vem a Caim e fala com ele. E aqui nós temos as duas coisas impressionantes que vão aparecer em toda a Bíblia. A Bíblia inteira vai falar de duas coisas. Não vai negar nenhuma delas. Vai falar da soberania de Deus na salvação, que Deus é que opera a graça, que Deus é que dá um novo nascimento, que Deus é que chama o homem, que Deus é que transforma o coração do homem. Mas ela vai falar também, ao mesmo tempo, que cada homem é responsável diante de Deus. Não é que a soberania de Deus, ou a obra da graça, anule a responsabilidade humana, retira a responsabilidade humana. Muito ao contrário, a Bíblia o tempo todo vai mostrar: Deus é soberano na salvação, mas os homens são absolutamente responsáveis diante de Deus pelos seus pecados. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vão e pregue o Evangelho a todos. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem não crê será condenado. O homem é responsável por suas ações diante de Deus. Então nunca pense nisso aqui que nós estamos falando: é assim, então Caim não era responsável, Caim não tem culpa, Caim não tem responsabilidade, Deus não deu um novo coração para Caim, Deus não deu a graça para Caim. Se o homem tem que nascer de novo para cultuar a Deus de maneira aceitável a Ele, então Caim não tem culpa. Não pensemos assim, porque a Bíblia vai mostrar o tempo todo: a responsabilidade humana existe, é real. Deus vai nos julgar naquele grande dia, de acordo com essa questão. Você é responsável. Você é responsável diante de Deus. Você é responsável diante da pregação, diante da palavra de Deus, de tudo que você tem. Você é responsável por essas Bíblias que você tem nas suas mãos. Você tem responsabilidade. Todas as graças e oportunidades que Deus tem nos dado. Então o que a Bíblia vai dizer mostrando isso? Deus chama Caim, Deus argumenta com ele, Deus o chama à responsabilidade e Deus o alerta dessa questão: o pecado, Caim, cuidado com o pecado. Olha o que Deus fala para ele agora, irmãos, no versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o que, irmãos? Dominar. Responsabilidade. Por que, Caim? Por que andas assim? Por que descaiu o teu semblante? Deus está argumentando o quê? Não há motivo. Não há motivo para esse aborrecimento, não há motivo para esta cara feia, não há motivo para isso. Mas, meus irmãos, Caim já estava naquela ilusão do pecado, a ilusão da serpente, de nunca aceitar
que Deus está dizendo assim, não, Deus não tem razão, a razão está no pecado, a razão está no meu pensamento, por que Deus não aceitou o meu sacrifício? E aí então o Senhor vai chamar, por quê? Por quê? Observa, Caim, teu papel é lutar contra o pecado, dominar o pecado, te voltar contra o pecado. Existem duas opções, meus irmãos. Ou concordar com o pecado, se submeter ao pecado, baixar a cabeça do pecado, servir o pecado, ou lutar contra ele. E a questão aqui que o Senhor está dizendo é: o pecado, Caim, já está perigosamente dominado. Cuidado com o pecado. O pecado, meus irmãos, não é uma coisa trivial, normal. O pecado é a fonte dos males. Mas Caim ouviu Deus? Não. Caim não ouviu Deus. O que Caim fez? Ele, junto com aquele aborrecimento, nasceu também em Caim, além de ele se aborrecer com Deus, mas junto com isso veio também o quê? Deus não aceitou a minha oferta, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel, do meu irmão. Então, imediatamente, o pecado agora, ele está avançando agora em direção ao irmão, no sentido que da inveja, do ódio, que ele começou a nutrir contra o seu irmão, e João vai dizer que ele é do maligno, por isso matou a seu irmão, e a questão aqui do amor. Há na palavra de Deus essa característica muito forte, meus irmãos, como prova de que uma pessoa é nascida de novo. Ela ama os irmãos, ela perdoa os irmãos, ela tem paciência com os irmãos. E quem não é nascido de novo, não ama os irmãos, não perdoa os irmãos, não tem paciência com os irmãos, mas fere os irmãos, mata os irmãos, destrói a vida dos irmãos. E aqui então a palavra do Senhor vai mostrar, meus irmãos, que o próximo passo de Caim vai ser matar seu irmão. Diz o texto no verso 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O pecado agora, irmãos, ele evoluiu na vida deste homem e tornou agora este homem um assassino. Feriu o seu irmão, matou, tirou a vida, o primeiro assassino da humanidade, matando o próprio irmão. O pecado vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E você vê por aí uma pessoa matando o outro, ou você vê um ébrio caído pela rua, ou viciado em drogas, ou uma pessoa viciada em sexo, ou qualquer coisa, você olha assim, você vê, mas que coisa terrível, né? E aí aquela questão assim, mas aquela pessoa começou assim? Foi assim que ela começou? Ela já começou sendo um ébrio, ela já começou sendo viciada na prostituição, ela já começou sendo esse assassino terrível que é hoje? Não. O pecado já estava lá e foi se desenvolvendo, foi crescendo e foi destruindo a vida dela, levando com que ela praticasse atos cada vez mais abomináveis. E ao mesmo tempo que vai crescendo esse poder do pecado, a consciência vai sendo atacada, vai sendo abalada, e o homem vai começando a justificar cada vez mais e mais e mais o pecado, porque as duas coisas vão crescendo juntas, irmãos. O pecado cresce e ao mesmo tempo também cresce o ataque à consciência. A consciência vai se enfraquecendo, se enfraquecendo. A pessoa, alguma coisa que a pessoa hoje acha terrível, abominável, é horrível matar os outros. Mas o ódio, a mágoa, se for crescendo no coração, ela vai praticar aquilo. E quando ela praticar aquilo, ela vai tentar justificar isso. Hoje, coisas que ela acha abominável, amanhã, se o pecado não for tratado, ela vai justificar. Ela vai tentar achar razões para aquilo que ela fez de terrível, que antes ela achava terrível. Então, nós vamos ver
vendo nessa história bíblica aqui essas duas coisas, o crescimento do pecado e o abalo da consciência. A consciência moral vai ficando enfraquecida, de maneira que a pessoa já não consegue mais discernir o certo ou o errado. E vai invertendo tudo, vai trocando, vai dizendo que o certo é errado, o errado é o certo. E aí, irmãos, isso começa a manifestar-se já em Caim, porque Deus vai, mais uma vez na sua misericórdia, na sua bondade, chamando Caim para a responsabilidade. Deus vai e nos chama, e diz no versículo 10, e disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora maldito. Aliás, eu pulei. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? O 8, né? Vamos ver o 8, irmão. Disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele não se humilha, não. Ele tenta argumentar com Deus. Diz que não sabe, tenta argumentar com Deus. Mas, irmãos, Deus então coloca sobre ele uma maldição. Versículo 10 e 11 diz: e disse Deus: que fizeste? Agora o sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora por maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportar. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim, irmãos, não se humilha nunca. Ele fica preocupado com a maldição, ele fica preocupado com a consequência da maldição de Deus. Mas nós vamos ver que o descendente dele vai ser pior. Mas ele, em Caim, você já percebe isso, esse enfraquecimento da consciência. Ele já não percebe mais a maldade, ele já não se arrepende, ele já não se humilha. O versículo 16, irmãos, é muito significativo, porque mostra a coisa terrível que é a evolução do pecado. De Caim vem essa linhagem de ímpios. Diz o texto do versículo 16, observe: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nunca mais Caim voltou para Deus. Nunca mais Deus falou com Caim. Que tristeza. 2 filhos de Adão e Eva. Caim começou com um culto pagão, não se dobrou diante de Deus, ficou com raiva. Esse culto pagão se transformou numa inveja. Dessa inveja se transformou numa prática do assassinato, matou o seu irmão. E finalmente retirou-se da presença do Senhor. Isso é muito importante. Nunca mais ele se voltou para Deus, nunca mais ele falou com Deus. Para isso, lá que o pecado leva todo homem, toda mulher, a apostasia completa. Não há mais o que fazer. O caminho já está traçado para a perdição. Você vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai alertar. Não há mais. Coração endurecido. Não há mais nenhuma possibilidade. E aí, meus irmãos, nascem seus filhos. O que Caim faz imediatamente? Caim se volta as costas para Deus, e o que ele faz então? Agora ele se entrega à autonomia, a proposta da serpente. Não quero saber de Deus. Afasto-me de Deus. Não vou mais pensar em Deus. Então, no versículo 17, o que ele faz? Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, e Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. De Caim foi o que primeiro edificou uma cidade. Construiu uma cidade.
construiu um mundozinho ali dele, sem Deus, onde Deus não tinha nada a ver com esse mundo, onde Deus não tinha participação nenhuma, onde ele não pensava em Deus, onde ele não orava a Deus, onde ele não buscava a Deus, onde ele não queria saber da palavra de Deus, das orientações de Deus. Era a vontade de Caim prevalecendo, autonomia humana. Criou uma cidade, já tinha abandonado mesmo a Deus, e agora ele se dedica a viver autônomo de maneira completamente autônoma. Antigamente ele ofereceu um sacrifício, né? Agora ele nem pensa mais nisso. O pecado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que agora chegou a esse estado. A proposta da serpente: sereis como Deus. Você não precisa de Deus. Deixe Deus. Deixe Deus. E como vão ser os filhos de Caim? Aqui começa então a linhagem ímpia. Vamos ler brevemente então os versos 18 ao verso 22. Observem os filhos de Caim. Enoque, seu filho, né? Diz aí o texto. Ele construiu, edificou uma cidade com o nome do seu filho. Verso 18. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Beujael, Beujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro, e irmão a mãe de Tubal-Caim foi Naamá. Observe o que acontece aqui. Os filhos de Caim se tornam, o primeiro se tem ali, vamos dizer, uma fazendinha, né? Pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O outro, Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta, músico. E o outro, Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento importante, de bronze, de ferro, artífice, homem habilidoso para produzir instrumentos. Então nós temos aqui gado, música e habilidade em produzir instrumentos. Eu queria que vocês me respondessem o seguinte, irmãos: quem deu essas capacidades para esses homens? Deus. O que nós vemos aqui então ainda? A misericórdia de Deus, graça comum, né? Deus dando ainda a capacidade a esse homem que já tinha apostatado, mesmo os seus filhos não foram nem um pouco melhor. Porque o que o texto mostra aqui? Em nenhum momento você vai ver uma invocação a Deus por parte dos seus filhos. Os filhos não têm nem momento. Está criando o seu gadozinho, né? Está tocando a sua flauta, sua música, produzindo a sua arte, está fazendo seus instrumentos, mas nada para a glória de Deus. Nada para a glória de Deus. Observe a loucura do pecado. Observe a loucura do pecado. A gente pode ilustrar mais ou menos assim. Um filho muito rebelde, isso é uma ilustração muito fraca, mas ajuda um pouquinho para a gente entender. Um filho muito rebelde, que não ouve o pai, não ouve a mãe. Ele é valentão, mas contra os seus pais. Não é? Mas ele, todo dia ele come a comida de quem? Dos seus pais. Todo dia ele usa o seu transporte, pega o seu ônibus, vai para a escola, para uma diversão, um lazer, com o dinheiro dos seus pais. O colégio que ele frequenta, um bom colégio, vamos supor, um colégio caro, ele está ali frequentando com o dinheiro dos seus pais. Então a vida dele depende dos seus pais. Aliás, se os seus pais o tivessem abandonado quando ele era um bebezinho, não é verdade? Tivesse deixado ele no lugar, o bebezinho, o que vai acontecer com ele se ele abandonar? Ele morre. Ele não pode fazer nada.
Bem, o que o bebê pode fazer? Ele vai ficar ali até morrer. Vai chorar de fome, vai ficar fraco, os bichos vão lá começar a morder e a criança vai morrer. Mas seus pais não fizeram isso. Seus pais pegaram, lutaram por ele, se sacrificaram e lutam até hoje. Mas ele é o grandão, ele é o bonzão, ele é o rebelde. Mas ele continua vivendo, sendo suprido pelos seus pais. E na mente dele ele acha isso muito lindo e maravilhoso. E mais, ele não reconhece nem um pouco que isso é a situação que ele está vivendo. Ele se sente o autônomo. Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, meus pais não tem nada a ver com isso, eu sou homem. É mais ou menos isso, irmãos, que acontece com o homem no pecado. E cada homem hoje, que não é um convertido, está vivendo assim. Todos os dias, ele abre os olhos. Está dormindo, ele abre os olhos. Quem deu vida para ele durante o sono? Deus. Quem deu força para ele abrir os olhos, acordar e abrir os olhos? Deus. Aí ele põe o pé para fora da cama, depois outro pé para fora da cama, e ele fica em pé, e os seus pés estão firmes. Quem que dá força aos seus pés? Deus. Ele então vai lá para o seu banheiro, vai escovar seus dentes, depois vai tomar o seu café. Quem que tem concedido tudo isso a ele? Quem que mantém tudo isso para ele? Deus. E ele vai então para o seu trabalho, e ele chega lá fora na porta da sua casa, o sol está brilhando. Quem está fazendo o sol brilhar? Deus. E ele vai para o seu trabalho, ele chega lá, e ele tem inteligência. Se o trabalho dele é mental, ele usa a sua mente. Se o trabalho dele é braçal, ele usa os seus braços. E ele vai, ele trabalha, ele encerra o seu expediente. Quem deu a capacidade mental, quem deu a força nos braços, quem deu tudo para ele? Deus. Ele volta para a sua casa. Aquele nos pés, está cansado, os pés estão firmes ainda. Ele volta. Ele chega na sua casa, estão lá os seus filhos, está lá o seu filhinho pequenininho, e vem e abraça, e diz, papai, o abraça. Ele abraça os seus filhos, está lá a sua esposa. Quem tem dado isso para ele? A esposa ficou cuidando da casa. Quem tem dado isso para ele? Deus. Aí ele vai levantar. Quem dá a ele? Deus. Finalmente ele dorme na sua cama. Tem a sua cama, tem o seu travesseiro, tem o seu quarto. Quem dá isso a ele? Deus. Mas não é um momento. Ele pensou seriamente em Deus. Ele diz, eu acordei, eu abri os olhos, eu saí da cama, eu escovei meu dente, eu tomei meu café, este café é do meu trabalho, eu fui trabalhar, eu fiz isso, a minha mente produziu este projeto, os meus braços, a força dos meus braços fizeram este trabalho, eu voltei para a minha casa, hoje eu trabalhei, esses filhos são meus, essa esposa eu sustento, essa cama é minha, essa casa é minha, tudo é meu, glória a mim. Esse é o pecado. É a ilusão. O pecado nada mais é ilusão. Trevas espirituais, mentais, o coração, todo o ser humano não sabe que é uma agulhazinha sustentada pela graça de Deus. Chega então a hora que Deus diz assim, chega, acabou a paciência, retira a graça. Ele fecha os olhos e morre. Naquele dia, todos os seus projetos morrem com ele. E ele então está no inferno, como a história que Jesus contou do rico e Lázaro, né? Está lá ele no inferno. Viveu a vida toda sem Deus. Sem Deus. Essa autonomia, irmãos, está aqui. Eles
criam seu gado, eles fazem sua música, eles fazem o seu instrumento musical, mas nada de glória a Deus, não há invocação a Deus, não há culto, eles vivem para a sua cidade. Como se a própria cidade, tudo que está acontecendo ali, não estivesse sustentado por este Deus, ao qual eles desprezam, abandonam, não dão nem valor. Finalmente, meus irmãos, há uma evolução ainda desse pecado agora, desta família. Então, o que eu quero observar com vocês agora, que tudo isso está acontecendo nesta família. O que está ocorrendo aqui, essa autonomia, essa loucura, essa ilusão pecaminosa que está acontecendo, o que está acontecendo agora, começou com quem? Com Caim. Isso foi crescendo, 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 se desenvolvendo, e agora os filhos dele são pessoas assim, totalmente sem consciência de Deus e vivendo para si mesmo, sendo sustentado o tempo todo por Deus, mas sem agradecer, sem consciência, sem pensar em Deus. Mas há agora aqui a referência a Lameque. Isso é uma coisa impressionante, né? Porque o assassinato nesta família se tornou uma coisa normal, tem uma virtude, tem uma coisa para ser feita música. Ele era artista, né? Gostava de música, então está aqui agora uma espécie de poema ou de música desse descendente de Caim. Veja o texto aqui no versículo 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele está cantando isso aqui, ele está propalando isso aqui, ele está falando de um crime de assassinato, como se fosse uma coisa para ser propalada, para ser divulgada, para ser cantada, como se isso fosse muito bom. Quer dizer, a inversão daquilo que está em Gênesis 1. Tudo que Deus fazia era o quê? Bom. Agora, o bom não é mais bom, e o mal virou bom. No sentido que, se você for comparar agora isso aqui com o primeiro Gênesis 1, você vai observar isso, mas você vai também observar outra coisa aqui. Quando você compara estas palavras com as palavras do antecedente dele, do seu ancestral, Caim, você vai observar que há uma progressão do pecado nas palavras. Veja bem, nas palavras, irmãos. O pecado ele cresce na vida do homem e vai se manifestando no que o homem faz, no que o homem fala, na vida do homem. Olha só que quando Deus questionou Caim ele saiu com uma evasiva, não foi? Você observa aqui, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu de todo meu irmão? Apesar de que ele não se humilhou diante de Deus, ele não reconheceu, ele mentiu, não sei, ele tentou se evadir da questão, mas ainda assim, irmãos, isso ainda mostra o seguinte: ainda tinha uma consciência moral. Entendeu? Ainda tinha vergonha disso, incômodo com isso que ele tinha feito, então ele se esquivava de assumir isso. Ainda que isso aqui já é uma coisa horrível, mas é melhor do que o que Lameque vai fazer. Por quê? Porque aqui manifesta ainda a consciência de Caim, ainda funcionava. Ainda estava dizendo para ele o tempo todo: mataste teu irmão, mataste teu irmão, tu és culpado de um ato condenável, tu és pecador, Caim. E Caim sentia isso na sua consciência o tempo todo, né? Você lembra esses dias o pastor pregou sobre o que os irmãos de José, né, fizeram com ele, consciência dele o tempo todo ali. Caim tinha essa consciência. Mas, meus irmãos, sinceramente, quando eu leio o relato de Lameque, eu não vejo nenhum resquício disso mais. Vocês percebem isso? Olha o que Lameque diz. Lameque canta. Ele matou 2 homens.
2 pessoas. Ele disse Lameque às suas esposadas lá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou 7 vezes, tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então ele está agora cantando, fazendo versos, poesia, de 2 crimes de assassinato. A consciência extremamente abalada, não consegue mais discernir a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Sabe que o pecado afeta a ética, a estética, tudo. A ética moderna, o exemplo contemporâneo, né? Casamento homossexual. Alguns vão dizer assim, a ética, vão defender eticamente, dizer, bom, eles têm direito. Vão dizer ainda, ser bonito, amor, a visão distorcida, a ética já não é mais baseada na palavra de Deus, na consciência moral que Deus ainda colocou, todo homem tem essa consciência, mas essa consciência ela é tão abalada pelo pecado, o pecado vai matando até o ponto da pessoa não ter mais discernimento de que aquilo é errado, que aquilo é uma abominação. E quando você diz que aquilo é uma abominação, eles dizem então que você é que é uma abominação, por dizer isso. De maneira que o mal passa a ser agora coisa ruim, mal passa a ser coisa boa, e a sua palavra, alertando sobre isso, passa a ser uma coisa má. E aquela coisa tão feia, por exemplo, carnaval, que festa mais horrível aquilo. Que coisa mais abominável. Passa a ser lindo, né? A minha terra lá, vocês já ouviram falar do Sírio, já? Sírio? Meus irmãos, o povo é lindo, o povo chora, uma emoção. Que coisa linda, maravilhosa, né? O senso, né? Não tem mais o senso do que a abominação do culto idólatra, feio, abominável, e um culto, agora falando da forma do culto, né? O culto, vamos dizer assim, reformado, um culto onde temos cânticos de hinos, salmos, a pregação simples da palavra de Deus, a oração. A pessoa olha assim e diz assim, não, mas isso aqui não é o que não é bonito, não gostei disso, não me agradou. Esse senso, meus irmãos, da ética e da estética, da ética, o que é certo e errado, da estética, daquilo que é feio ou bonito. Isso aí vai sendo abalado. Isso significa, sabe o quê? Que a pessoa não sabe mais, não conhece mais a realidade. Ela é cega. Ela não vê mais as coisas como são. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz. Feche a Bíblia, abandone a Bíblia, abandone as orientações de Deus, você não vai enxergar mais nada. Você vai estar cada vez mais vendo um mundo fantasioso. Por isso que creem na autonomia, por isso que querem a independência de Deus, por isso que não conseguem ver que isso é um absurdo, porque eles dependem totalmente de Deus a cada passo. Como Paulo diz, nós existimos e nos movemos, mas eles não conseguem ver isso mais. Eles vivem numa loucura, né? O louco, ele não sabe que ele está louco, né? Eu lembro de um moço que andava pelo centro de Belém, quando eu era menino, e eu estava numa escola, e a gente saía da escola, quando eu cheguei a ver uma vez, esse moço estava pelo meio de uma avenida movimentada, cheia de carros, e ele ia assim, correndo, como quem estava dirigindo o carro, né? Ele ia pelo meio dos carros, e os carros tinham que desviar dele para não atropelar. Mas aquele rapaz, para ele estava no carro. Ele era louco. Mas ele não sabia que era. Assim é o homem do pecado, irmão. Ele vive numa ilusão extraordinária, numa fantasia
cegueira do pecado, a consciência já não tem mais, ele canta os seus pecados, ele fala das suas virtudes, ele diz, eu tenho orgulho disso. É isso que eu faço, ninguém tem nada a ver. Esse é o efeito do pecado. Deixa eu então, em poucas palavras, mostrar para os irmãos o seguinte. A progressão do pecado. Revendo, nós já falamos aqui. Um culto pagão, a raiva, quando Deus desprezou aquele culto, a evolução do pecado. Né? Culto pagão, a raiva, o aborrecimento, o orgulho, a inveja, o assassinato e a apostasia total. Voltou as costas para Deus, nunca mais teve contato com Deus, nem Deus falou com ele. A evolução do pecado no indivíduo. É assim que vai acontecer na vida de cada pessoa que não trata do pecado. E deixa eu falar claramente aqui, meus irmãos. Se você ficar no pecado, o pecado vai fazer exatamente isso na sua vida. Não se iluda. O Senhor diz a você: se procederes bem, não é certo que será você. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Mas o pecado, ele não cresce só na pessoa. O pecado não fica só. O pecado é mais contagioso que gripe. Vocês já observaram as crianças, como é difícil você ensinar o preceito para elas, mas vender coisa errada, elas só não vê na televisão uma coisa errada e elas saem repetindo, né? E por que o pecado é tão contagioso? Porque nós temos uma natureza de quê? Pecaminosa. Então a semente do pecado, quando ela entra no coração humano, pela visão, pelos sentidos, ela acha um terreno fértil e ali ela vai crescer e se desenvolver. Daí que o pecado, ele não cresce, ele não se desenvolve só na pessoa, mas à medida que a pessoa ela vai deixando o pecado crescer nela, o pecado também vai crescendo e se desenvolvendo em seus semelhantes. Daí que cada um de nós que estamos aqui, ou nós estamos sendo sal da terra, ou nós estamos influenciando nossa família, nossa vizinhança, nossa igreja, enfim, todas as pessoas que estão em volta de nós, nós estamos influenciando para o mal, pervertendo a vida das pessoas. O pecado está também, através de nós, da nossa influência, se desenvolvendo na vida delas. Ao mesmo tempo que essas coisas vão acontecendo, tanto na vida das pessoas, como na vida da sociedade, da igreja, da sociedade, da família, a consciência moral vai sendo enfraquecida. A pessoa antes achava a coisa muito horrível, má, feia, mas com o tempo ela passa a achar a coisa não é tão ruim assim, depois é muito bom. Isso não acontece só com a pessoa, mas acontece também com as outras que estão sendo influenciadas por ela, de forma que as outras também terão essa consciência moral abalada. Daí que cada um de nós aqui hoje estamos numa situação conosco. Ou nós estamos influenciando a nossa consciência, está cada vez mais sendo edificada, a nossa consciência ela está sendo melhorada, esclarecida. Como é que isso acontece, irmãos? Nós estudamos a palavra, nós meditamos na palavra, né? Quando nós levamos a sério o pecado, quando nós nos afastamos do pecado, quando nós ouvimos a pregação com atenção, quando nós refletimos. Então nós estamos vendo a maldade, como disse, do pecado cada vez mais, e a glória de Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus, e a nossa consciência moral vai sendo cada vez mais aperfeiçoada, e nós vamos tendo consciência cada vez mais das coisas que estão diante de nós, vendo como são, ou certas ou erradas, ou feias ou belas. E ao mesmo tempo,
nós estamos sendo instrumentos de Deus para que a consciência moral da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade também esteja sendo influenciada a esta melhora. Quando a gente vê, por exemplo, o movimento evangélico cada vez maior no Brasil, mas a consciência moral do povo brasileiro cada vez pior, tem alguma coisa errada aí, né? Então nós, irmãos, temos que refletir sobre tudo isso, o que está acontecendo conosco, na nossa vida, em nós e através de nós, na vida dos outros. Mas qual é a esperança de que alguma coisa realmente de proveitosa, de poderosa, de transformadora aconteça, meus irmãos? Será que está em nós? Será que nós, por nós mesmos, podemos fazer isso acontecer? Não. Caim não fez isso acontecer. A graça não estava em Caim. Mas o texto encerra com uma mensagem maravilhosa, né? O texto encerra dizendo assim no verso 26. Leia comigo. Olha, vamos ver 25. Desculpa, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel e Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Olha o encerramento do texto agora. Daí, que é? Está escrito aí? Se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Nem tudo está perdido, né, irmão? E essa é a graça de Deus. Caim se transformou no que se transformou. Os descendentes de Caim se transformaram no que se transformaram. Caim matou o Abel, o homem piedoso. Mas Eva diz: tornou Adão a coabitar com a mulher, e ela deu a luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disseram: Deus lhe concedeu outro descendente no lugar de Abel e Caim matou. A história não acabou. Veio outro descendente, Sete, e dele uma descendência piedosa. Dele uma descendência nasceu Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Culto agradável a Deus. Sempre haverá aqueles sobre os quais a graça de Deus operará, dando um novo nascimento, dando fé, dando arrependimento, dando consciência dos seus pecados, trazendo das trevas para a luz, de maneira que agora a pessoa vai cultuar a Deus de verdade, em culto, em espírito, em verdade. Irmãos, qual a solução para o mundo? Qual a solução para a igreja? Qual a solução para a sociedade? Não está no homem, está onde? Na graça soberana, eletiva, transformadora do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ele, só Ele, pode nos libertar de nós mesmos. Ele, só Ele, pode nos dar uma nova vida, um novo nascimento, uma regeneração, nos levar a um culto genuíno e verdadeiro nele. É por isso que a Bíblia não é um livro de desânimo, de tristeza, de desesperança. Não, a Bíblia mostra a realidade do pecado, mas mostra, é um livro que conta o quê? É boa notícia, mostra a graça do Evangelho em Cristo Jesus. É por isso que, mesmo que o pecado ainda evoluiu e depois tudo ficou terrível, até o ponto de Deus ter que trazer o dilúvio, destruir tudo. Mas diz, capítulo 6, verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos pregando essa palavra hoje. Por isso que existiu este retiro. Por isso que nós ouvimos todas essas pregações através do pastor Dória. Por isso que existe, irmão, esse empenho
essa esperança nossa, essa proclamação nossa. Apesar do mundo estar como está, apesar de que a situação da dita igreja evangélica é caótica, é terrível, mas a nossa esperança não está no mundo, não está no homem, não está em nós mesmos, mas está na graça de Deus soberano. Nós queremos que Deus tenha os seus eleitos ainda hoje no Brasil. Deus tem o seu povo, Deus tem a sua igreja, e por isso nós continuamos a pregar. Então, qual é o meu apelo final desta mensagem? É o seguinte: olhe para Cristo, confie nele, olhe para a graça, nele nós temos tudo que nós precisamos. Eu queria encerrar lendo um texto de Pedro, lá em 2 Pedro. Abre aqui, por favor. Pedro dá uma expressão maravilhosa também. 2 Pedro, versículo 3. Vamos ler desde o primeiro versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tá? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, olha só, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. Olha só, irmãos, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tudo está nele, tudo está nele, tudo está nele. Olhe para ele, conheça-o cada vez mais. Pedro vai falar muito aqui na sua carta sobre o conhecimento de Cristo. Olhe para ele, conheça-o mais, clame a ele a sua graça. Ore por você, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelos seus vizinhos, ore por todos os seus próximos. E que a graça de Deus seja abundante em todos nós, nos tornando o sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar, Senhor. Vou pedir para o pastor Dória para fazer essa oração. Senhor, que bom ouvir a tua palavra, Senhor, como realmente ela é. Que bom, Senhor, que temos essa oportunidade de ter essa palavra revelada em nossas mãos. Amém. De termos homens levantados por Ti, ungidos por Ti, para proclamá-lo. Tudo isso é bom, Senhor, tudo isso é maravilhoso. Porque por Tua palavra nós vamos compreendendo como é terrível o pecado. E como os filhos das trevas se manifestam de progressão desse pecado a cada dia. Como eles estão operando coisas maravilhosas, Senhor, fora do projeto da graça. São eles os detentores dos grandes empreendimentos, da música, da cultura, da arte, da economia, empreendimentos científicos. São eles os grandes construtores. Mas aos teus olhos, Senhor, isso não significa nada, exatamente nada, porque não há graça deles. Tu os rejeita assim como rejeita as suas obras, porque eles são filhos do maligno. Mas o teu povo, Senhor, de fato, neste mundo, é quem está fazendo alguma coisa.
São eles, ó Senhor, que invocam a Ti. Amém. São eles que adoram a Ti. São eles que acordam de manhã, ó Senhor, agradecendo a Ti por reconhecer a bondade que Tu manifestaste em dar o sono reparador durante a noite, em sustentá-lo naquela manhã para que ele se levante e vá fazer aquilo que lhe compete fazer, desenvolvendo o mandato cultural que Tu designaste. Amém. E ao retorno de casa, eles voltam agradecidos ao Senhor por tudo que fez, considerando-se servos inúteis ao Senhor, e em profunda adoração, Senhor, estão gratos no coração diante de Ti. Amém. E esses que são rejeitados, que são desprezados ao Senhor, que são ignorados, que são tidos como loucos, ignorantes, são eles, ó Senhor, que Tu os levantaste para realizar a verdadeira adoração a Ti. São eles que estão fazendo a grande obra aqui nesta terra. Amém. Dá essa consciência, Senhor, à Tua igreja, ao Teu povo, que nós somos a obra-prima, que temos grande responsabilidade. Enquanto outros estão contagiando com o mal, nós temos a responsabilidade, ó Senhor, de contagiar este mundo com o bem. E o bem maior é Ti, Senhor. E conduzi-los à adoração, para que naquele dia Tu tenhas filhos de todas as nações, povos de todas as raças, todas as línguas, de todas as tribos, dando a glória devida a Ti, o louvor devido a Ti, porque Tu criaste todas as coisas. Sim, Tu criaste para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque ela nos consola, ela nos conforta. Quando nós olhamos para este mundo, nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, principalmente nós, ó Senhor, querendo viver a Tua verdade, que estamos vivendo em grupos minúsculos, em igrejas minúsculas, tidos ao Senhor como igrejas de fundo de quintal. Mas olha, Senhor, obrigado, porque somos amados por Ti. Amém. Somos aceitos por Ti. E o nosso sacrifício também é aceito por Ti. Amém. Porque nós o levamos ao Senhor pela fé, por meio daquilo que nos foi revelado. Na simplicidade de Cristo Jesus é que nós nos apresentamos diante de Ti. E é exatamente por isso, Senhor, que nós somos desprezados e rejeitados. Mas amados por Ti, Senhor, isso é o que importa. E aceitos por Ti, Senhor, isso é o que importa. Amém. Ainda, Senhor, que por conta dessas obras justas, eles nos odeiam. Odeiam o Senhor com ódio de morte. E às vezes, Senhor, sentimos esse ódio tão perto de nós, no nosso lar, entre os nossos parentes, que são da semente de carne. Sentimos o desdém, o desprezo, o abandono. Ó Senhor, se não for a Ti, se não for a consciência, Senhor, que ainda que todos nos abandonem, Tu nos receberás. Se não for essa consciência, Senhor, nós íamos à loucura. Mas em meio à solidão, em meio à tristeza, em meio à dor, há uma identificação com o sofrimento de Cristo. É desta forma que nós somos participantes da comunhão do sofrimento de Cristo, porque sofremos, ó Senhor, por viver a Tua palavra, sofremos por ver o Teu povo, muitas vezes, ó Senhor, embriagados pelo cálice do diabo. Sofremos por vê-los, ó Senhor, chamando o que é mal de bom, chamando o que é feio de bonito, e abraçando-os ao Senhor, e tentando trazê-los para o meio do Teu povo, como se fosse a coisa mais maravilhosa.
Sofremos ao Senhor porque vemos o enfraquecimento da consciência. E com facilidade, o Senhor muitas vezes isso vai se tornando natural. E aqueles ao Senhor que corriam tão bem, hoje já não correm. Sofremos ao Senhor. E também vemos isso em nós. Que todas as vezes ao Senhor, que nós também aceitamos esses argumentos da serpente. Temos que o desejo do pecado se torna mais forte em nós. Vemos que o desejo da autonomia é mais latente em nosso ser. Ó Senhor, e quando conseguimos enxergar isso pelo Teu Espírito, quão repugnante nos sentimos. Dando tapas em Tua cara, Senhor. E só fazemos isso, Senhor, porque Tu nos põe em Teu colo. E porque Tu nos põe em Teu colo é que nós alcançamos a Tua face para esbofeteá-lo. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. E dá-nos a graça, Senhor. A graça contínua. E crescermos no conhecimento de Cristo Jesus e na graça dele. Amém. E abondarmos com todas as nossas forças no pecado. Amém. E termos misericórdia, Senhor, daqueles que estão iludidos pelo pecado. E tentar tirá-los do fogo, sem contaminar, seu Senhor, com as suas práticas. Dai-nos essa graça, Senhor. Ainda que sejamos queimados, mas que possamos salvá-los. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.